Bem, desde a semana passada, que manifestos por parte dos estudantes e sociedade civil descontente vêm acontecendo em várias cidades do país. Os reflexos dos protestos chegaram ontem aqui em Cuiabá, como mostramos agora há pouco na reportagem. Para falar sobre um desses movimentos sociais, atos políticos sociais, eu converso agora com o professor Naldson Ramos, ele que é sociólogo. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, ontem milhares de estudantes saíram às ruas. Hoje, no fim da tarde, vão acontecer também mais manifestações. Para esse segundo protesto é esperado mais de 30 mil pessoas. Como pesquisador dos fatos históricos sociais, como o senhor caracteriza esses acontecimentos na sociedade? Nossos jovens finalmente estão despertando para a importância da participação política, das manifestações, em busca da construção de um país mais justo, de uma sociedade mais justa. E estas manifestações são muito importantes para a democracia brasileira. Há muito tempo a sociedade não tinha manifestado o seu descontentamento na praça pública. E a praça pública, a rua, é o melhor local para externar as contrariedades, para externar a indignação com tudo que tem acontecido no nosso país nesses últimos anos, referente aos reflexos que a política tem recaído sobre as condições de vida do povo de um modo geral, dos trabalhadores, dos estudantes, dos jovens. É preço de ônibus, é preços elevados de vários impostos, o transporte coletivo fica a desejar. Então, é a corrupção, é a falta de saúde, é a falta de verbas para a educação. Todas essas questões sociais são fundamentais, são importantíssimas para que os nossos políticos, a nossa classe política, desperte desta necessidade que a sociedade tem de ser ouvida e de ser respeitada no que diz respeito aos impostos que ela paga e deveria ser devolvida para a sociedade. A pauta principal do protesto é a redução da tarifa de ônibus, mas um leque aí de inadequações, né, foram abertas a partir disso, não é? Como, por exemplo, a aprovação da PEC 37, a disseminação da corrupção no país, mais segurança, saúde pública de qualidade. Enfim, podemos dizer aí que os jovens de hoje estão mais politizados e a semente da criticidade e da busca pelos direitos, podemos dizer assim, que está sendo plantada dentro das universidades, visto que nos últimos anos o governo virou as costas para os professores? De fato, a corrupção tem sido uma das práticas recorrentes em todos os meios, no legislativo, no executivo, no judiciário. Isso tem deixado a população muito indignada com esse fenômeno, porque corrupção significa desvio de recursos públicos, significa violação das regras de convivência, significa o desrespeito ao serviço público, desrespeito à coisa pública. Eu diria que os jovens sempre estiveram muito conscientes das coisas que acontecem no país, mas nem sempre se tem oportunidade de manifestar como tem sido manifestado até agora. Esse é um momento que eu considero muito importante para a sociedade brasileira, porque não é só os jovens que estão protestando na praça pública, também trabalhadores, também a população de um modo geral, donas de casa, todos eles estão realmente conscientes da importância de se protestar contra isso que está acontecendo. E o que facilita muitas vezes os jovens se organizar é a rede mundial de internet, que esta forma de comunicação democratizou e possibilita que você tenha acesso a uma rede de pessoas que comungam com os mesmos ideais. E os jovens são uma categoria dentro da sociedade que são mais sensíveis aos apelos, aos descaminhos representados pela administração pública de um modo geral. O senhor acredita que isso pode respingar nas eleições? Quais serão os reflexos desses protestos aí nas eleições do ano que vem, na sua opinião, professor? Não tenho dúvida que isso vai ter reflexo no processo eleitoral e na vida política do país.
A prova mais contundente de como isso está se refletindo de forma negativa em relação à vida partidária é que os jovens, a população de modo geral, tem rechaçado, tem criticado a participação de bandeiras políticas no interior do movimento. Esse é um movimento que apresenta um quadro sui generis. Na medida que não são os partidos, não há uma liderança com interesse político partidário manifestando sobre esse movimento. Ele é espontâneo, nasce dessa vontade dos jovens de expressar o seu descontentamento e, consequentemente, é realmente um fenômeno que vai se refletir nas próximas eleições e que, com certeza, os partidos vão ter que rever a sua postura diante dos fatos que estão acontecendo. E são todos os partidos, independente de qual seja a representação. Já que nós falamos sobre políticos, professor, as pesquisas apontam uma enorme redução de aprovação do governo Dilma e a presidenta anunciou na mídia que apoia os manifestos, assim como muitos políticos aqui no estado também estão falando que vão apoiar. Está acontecendo aí um ato de passar, entre aspas, uma boa impressão e ganhar vantagem da situação. Como o senhor classifica isso? Eu diria que todo e qualquer político, ele depende da aprovação popular. Nesse sentido, ficar contra um movimento espontâneo da sociedade, que parte dos jovens, que parte de uma reivindicação justa, que é por melhor qualidade do serviço público nessa área de transporte coletivo e moralidade na política. Então, o político que ficar contrário a isso, de fato, ele está assinando um atestado de incompetência e do óbito do seu poder. Então, eu não diria que se trata de tirar proveito, mas eu diria que se trata realmente de entender esse momento que nós estamos vivendo e entender que a vida política, a democracia se faz com manifestações, se faz com protesto e isso deve ser resguardado e deve ser incentivado a todos que venham para a rua, que se manifestem, protestem contra aquilo que está acontecendo de errado no nosso país. E tem muita coisa errada. Agora, os políticos vão ter que rever os seus discursos. Não basta apenas dizer eu estou a favor. Tem que rever as suas práticas. Tem que rever as suas práticas. Muito obrigada pela participação, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas fica o convite para uma próxima edição. Nós ficamos por aqui. Uma excelente tarde para você.